Olá, alunos de Planejamento e Controle da Qualidade, tudo bem com vocês? Primeiramente, quero pedir desculpas que no horário da web aula a minha internet ficou muito instável e eu não consegui. Eu vi que a aluna Miriam tentava entrar, eu tentei por várias vezes, mas não consegui. Mas, de qualquer forma, eu estou aqui, né, vim fazer essa aula, web aula, tendo como objetivo ajudar vocês nos estudos que vocês terão agora para fazer as provas, tá? Como a gente só tem um encontro nesse bloco, eu achei por bem trazer exercícios diferentes, tentando abordar o máximo possível do conteúdo da disciplina, tá? Então, eu retirei 10 exercícios do banco de questões, que nós temos um banco de reserva da própria Unimes, e trouxe aqui para a gente discutir, né, diferentes questões para ajudar no estudo de vocês, tá bom? Vamos lá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Então, são 10 exercícios e eu tentei abordar o máximo aí de conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. São 6 os prováveis aspectos de desempenho de um sistema produtivo. Podem ser mais ou menos apreciados pelos nichos de negócios visados. Tais aspectos podem entusiasmar a preferência do cliente e que, ao mesmo tempo, estão inclusos no escopo de atuação da função das operações produtivas. Quanto aos aspectos, analise as assertivas abaixo. Então, a gente tem sempre, né, uma introdução aí, na maioria dos exercícios, a gente tem procurado fazer, né, formato ENAD, então a gente tem uma introdução e depois a gente segue para a questão em si. Então, está falando de 6 aspectos que são observados no sistema produtivo, tá? E que eles têm o objetivo aí de entusiasmar a preferência do cliente, como também estão ligados, né, na função ali das operações produtivas, tá bom? Então, nós temos 2 assertivas. O custo percebido pelo cliente é uma forma mais ampla de se enxergar o preço, o aspecto preço, pois refere-se ao sacrifício financeiro que o cliente está disposto para adquirir um produto ou serviço. Mas, 2, existem outros aspectos a considerar, como gastos com transporte, os gastos com qualidade, possíveis gastos com estoques e outros. Assinale a alternativa correta abaixo. Letra A. As assertivas 1 e 2 estão corretas e a assertiva 2 é possível complemento da assertiva 1. B. A assertiva 1 está correta e a assertiva 2 está errada. C. As assertivas 1 e 2 estão erradas. E D. As assertivas 1 e 2 estão corretas e a assertiva 2 não é possível complemento da 1. Então, vamos observar. A 1 fala que o custo que o cliente percebe, ele tem que ser enxergado com forma mais ampla, não somente o preço. Porque o preço, você tem, não, o produto, você tem tudo ali embutido. Então, você tem custo de transporte. Eu já estou me adiantando, perdão. Vou voltar. O custo percebido para o cliente, ele tem que ver que é mais que o preço. Ele tem que pensar também naquela qualidade, no sacrifício que ele está disposto a fazer para obter aquele produto ou um serviço, tá? Então, está correto. E, além disso, ele também tem que observar gastos com transportes, gastos com qualidade e possíveis gastos com estoques e outros que são embutidos. Então, a 2 também está correta e, sim, ela é um complemento da 1. Então, o cliente, quando ele se dispõe a comprar um produto, o preço para ele vale muito mais toda a qualidade, tudo que está embutido, tá? Então, letra A, as assertivas 1 e 2 estão corretas e a assertiva 2 é possível complemento da assertiva 1. 2. Sabe-se que o processo de compras é essencial para o ganho competitivo. Deve-se comprar produtos, insumos ou para revenda com a qualidade requerida e de baixo custo para que o processo de vendas tenha melhores possibilidades no mercado. São objetivos de processo de compras. Então, aqui está falando da cadeia de suprimentos, que é o supply chain, e está falando que tem que ser um processo competitivo, que tem que avaliar tanto qualidade quanto baixo custo para poder, né, ter competitividade. Aí, vamos ver as assertivas, né, as alternativas, tá? Perdão. E nessas alternativas, nós vamos ver qual está correta. A.
Criar e desenvolver de forma permanente e intensiva um cadastro de fontes de suprimentos, que dê garantias quanto ao fluxo de materiais a serem abastecidos na empresa. Correto, né? O supply chain tem sim criar uma forma que esteja sempre abastecida a empresa e com fontes de suprimentos aí que sejam mantenedoras de uma boa parceria e que não mantém, né, que não desabasteça a empresa. Então, correto. B, manter uma boa articulação tanto internamente nas empresas quanto com o mercado em geral, e especialmente com o mercado fornecedor de insumos e produtos exigidos pelas empresas. Também correto, né? Tem que ter essa boa articulação, esse contato com o mercado, com os fornecedores, para que a empresa seja sempre abastecida, como falado lá em cima. C. Garantir o suprimento dos materiais nas quantidades e nos prazos exigidos pelos usuários. Também correto. Então, no caso do supply chain, todas essas três afirmações estão corretas. 3. O MRP2 está baseado na utilização de um software que apoie a filosofia, porque o MRP2 é um sistema em que a tomada de decisão é pouco centralizada, restando muita margem de manobra para quem executa as atividades planejadas, como os operadores de máquinas. Sobre essas duas afirmativas, é correto afirmar que A. As duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si. B. A primeira é uma afirmativa falsa e a segunda verdadeira. C. A primeira é uma afirmativa verdadeira e a segunda falsa. E D. As duas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira. A 1 está correta, no entanto, a 2 não, né? Ela não é pouco centralizada e deixando margem, né, para, por exemplo, operadores de máquinas. Então, a primeira é uma afirmativa verdadeira e a segunda é uma afirmativa falsa. Os bens materiais podem simbolizar diferenciais competitivos importantes, mas com as tecnologias de produto e processo ficando mais disponíveis, esses diferenciais tendem a tornar-se cada vez menos significativos para a competitividade. Para fazer a diferença no mercado, restará a porcentagem maior de responsabilidade para os serviços e acessórios aos produtos oferecidos, informações técnicas, segurança de qualidade para entregar controle de qualidade de entrada pelo cliente, assistência técnica na pré e na pós-venda, entregas cada vez mais frequentes, aplicação ou montagem do item fornecido ao produto do cliente na linha de montagem do cliente, são todos os serviços que orbitam em volta do bem material ofertado. Então, aqui está falando, né, que os diferenciais competitivos de produtos, eles estão se tornando cada vez menores. Então, é o que é dado a mais para o cliente que vai fazer com que o cliente, que você possa ter uma diferença na competitividade e você possa fidelizar aquele cliente. Tá? É isso que está falando. Não disse se é certo ou errado. Por quê? As empresas que normalmente produzem commodities, bens sem diferenciação de marca, têm recentemente disparado esforços para descomoditizar esses produtos. Em outras palavras, para distinguir seus produtos, via demanda de serviços complementares a seus produtos. Sobre essas duas afirmativas, é correto afirmar que a primeira é uma afirmativa verdadeira e a segunda é falsa. Fui tirar o. Oh, meu Deus. Fui tirar aqui a barra que está aqui no meio. Peraí. Deixa eu pôr para cima. Ai, vamos lá. Letra A. A primeira é uma afirmativa verdadeira e a segunda falsa. B. As duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si. C. As duas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira. E D. A primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Então, o que a gente pode ver? A primeira que eu já tinha comentado com vocês, ela está correta. Para ser diferencial, à medida que está diminuindo, né, essa competitividade, então, você tendo ali outros serviços que orbitam o material, o produto final, vai aumentar a competitividade. E por quê? Daí vamos lá, as empresas que produzem, elas estão querendo descomoditizar, tá? Via demanda. Então, sim, é justificativa, as duas são verdadeiras e a segunda é
justificativa da primeira, tá? Então, tem que ofertar mais, né, acessórios que orbitam esse produto final, e tudo isso porque as empresas de commodities estão buscando descomoditizar, né, com outras palavras, tirar aí essa distinção dos produtos. 5. O fluxo de informações e decisões que caracteriza essa figura, a gente vai verificar qual é o processo que está sendo tratado aqui. Então, uma opção, sistema MRP1, sistema MRP2, MRP4 e o MPRP15. Então, vamos relembrar, o MPR, né, 1 é o mais simples, e depois você aí adiciona ao MPR1 comando, né, e todos o fluxo para entendimento do produto, tá? Para planejar a produção. Então, esse é o MRP2, é um aumento do que é utilizado no MRP1. 6. Outro motivo para parametrizarmos o sistema MPR, para que ele faça seus cálculos fora de sua lógica restrita, é a existência de incertezas nos processos. Quando há incertezas, tanto no fornecimento quanto ao consumo esperado de determinado item, os tomadores de decisão podem optar por manter determinados níveis. Então, vamos lá. Para a gente parametrizar, para dar parâmetro no sistema MPR, são feitos cálculos, né? Porque existem as incertezas. Já que existe essa incerteza, o que deve ser, né? Qual é a tomada de decisão, o que deve ser mantido? Letra A, política de lotes mínimos. B, estoque de segurança. C, política de lotes máximos. D, política de períodos fixos. Como a gente está falando de uma incerteza no processo, é o estoque de segurança. Você tem ali mantido um estoque que não vai permitir que a sua produção pare. Então, estoque de segurança. 7. A figura acima mostra duas opções tecnológicas que auxiliam a organização em seu sistema produtivo. A figura pode-se inferir que o MPR2 diferencia-se do MPR pelo tipo de decisão de planejamento que orienta, enquanto o MPR orienta as decisões de o que e quando produzir. O MPR2 engloba também as decisões referentes a como produzir e com que recursos. B, diferencia-se do MPR pelo tipo de decisão de planejamento estratégico que orienta. Então, vamos lá. A gente tem o MPR, que é o quê? O que, quanto e quando. E o MPR2, você aumenta aqui o como, tá? Então, a gente está fazendo a distinção entre os dois. Então, letra A, de novo. Enquanto o MPR orienta as decisões de o que e quando produzir, o MPR2 também como produzir e com que recursos. B, o MPR é o planejamento estratégico que orienta, enquanto o MPR orienta as decisões de estoque, o MPR2 engloba também as decisões referentes de como produzir e com que recursos. C, o MPR orienta as decisões de estoque e o MPR2 engloba também as decisões de como produzir e com que recursos. Nossa, ficou igual. Não. Diferencia-se do MPR pelo tipo de introdução no mercado que orienta. Enquanto o MPR orienta as decisões de estoque, o MPR2 engloba também as decisões referentes a como produzir e com que recursos. E D, diferencia-se do MPR pelo tipo de decisão de planejamento tático que orienta. Enquanto o MPR orienta as decisões de salários, o MPR2 engloba também as decisões referentes ao como produzir e com que recursos. Bom, a D, salários, não, né? Não estamos falando disso. A B e a C também está falando de estoques, né? Sendo que nós estamos falando do que, quanto e quando, e depois o como. Então, resposta correta é a letra A.
É que tá, da decisão. Então, orienta, a decisão de planejamento que orienta, que o MPR vai tratar do que e quanto produzir. Já o MPR2 de como produzir e quais os recursos. Então, essa é a correta. Se a gente quiser definir na B o que está incorreto, a gente pode falar aqui, né, da decisão de estoques, não. O MPR está tratando do que, quanto e quando produzir. Então, B e C, né, o incorreto a gente poderia colocar aqui, seriam, deixa eu abrir aqui para colocar, deixa eu ver aqui. Então, a gente teria aqui, né, ó, para dar um destaque, tá? Então, contorno e sem preenchimento. 6 para vocês verem, né? O tipo de traço. Tá? Então, decisão de estoque. Aqui também a decisão de estoque, destacando, né? Estoque. E a decisão de salários também não tem a ver com o assunto que nós estamos tratando, tá? Então, você tem que para animar, anim- vamos lá, voltando. Eu, então, Deus, agora sim, vamos lá, voltando. Então, ali, né, estoques não, decisão de salários também não, decisão, então a resposta correta, letra A. Exercício 8. Então, a gente tem ali, né, o fluxo, que é do sistema conhecido como o MRP, que é Material Requirements, está faltando o E ali, Planning, né, em português, Planejamento de Recursos de Produção. Ele é bastante usado, ele é bastante usado para controle e gestão de recursos. O sistema MRP é um software importante para o cotidiano das indústrias, com produção em larga escala. Sobre as características do MRP, assinale as assertivas abaixo. Os itens filhos são os componentes diretos dos demais itens. Os itens pais são os componentes que necessitam dos itens filhos para sua montagem e fabricação. A representação dos itens pais e filhos chama-se de árvore de produto. Estão corretas. Letra A, 1 apenas. Letra B, 1 e 2 apenas. Letra A. Letra B, 1 e 3 apenas. Letra C, 2 e 3 apenas. E letra D, todas. Correto, todas. Então, você tem os itens filhos, que são componentes diretos dos demais itens. Os itens pais, que necessitam dos filhos para a montagem. E a representação de pais e filhos é chamada aí de árvore de produto. 9. A gente tem uma figura de cadeia de suprimentos, tá? Então, a gente tem aqui, né, o fornecedor, a madeira que vai para a indústria, da indústria vai ali para distribuição, tá? Depois vai para o varejo, né, que são os mercados, as lojas, e, por fim, para o consumidor. Então, a gente tem um fluxo financeiro e de produto. Cadeia, a fonte aqui, a fonte é uma cadeia de suprimentos, né? São 6 os aspectos de desempenho de uma organização em relação aos clientes. Custo percebido pelo cliente, velocidade de entrega, confiabilidade de entrega, flexibilidade das saídas,
qualidade dos produtos, serviços prestados ao cliente. Em sua visão, a relação desses aspectos com a gestão eficiente da cadeia de suprimentos é: escolha a correta. Estabelecer aspectos que não geram valor ao cliente, ratificar os focos na satisfação dos clientes, C, particionar situações rotineiras de produção e D, estabelecer claramente os gastos gerais do departamento jurídico. Então, o que a gente está vendo? Sua visão, né, a relação desses aspectos com a geração, com a gestão eficiente de uma cadeia de suprimentos, ela visa o quê? Estabelecer o quê? O foco no cliente. Né? O cliente precisa de confiabilidade na entrega, flexibilidade na saída, qualidade do produto, serviços prestados, custo percebido. Então, é ratificar, né? Dar ali a validade correta no cliente. O que se deseja para se manter uma empresa? Você tem que focar na satisfação do seu cliente. E D, a gente tem aí um sistema produtivo, capacidade de produção, tirar essa barra. Então, a capacidade de produção está relacionada à capacidade instalada, a mão de obra que está disponível, a matéria-prima disponível, os recursos financeiros. A figura acima mostra a complexidade da gestão do processo produtivo de uma indústria. Para atingir as metas estratégicas da organização, de maneira a cumprirem seu papel de suporte, os sistemas de administração da produção precisam estar moldados à previsão de demanda e precisa definir, 1, a capacidade produtiva da organização, 2, seleção de fornecedores para amparar a produção com matérias adequadas e 3, dar respostas rápidas ao mercado. Estão corretas letra A, todas, letra B, 1 e 3, letra C, 2 e 3, letra D, 1 e 2. Então, o que está falando ali? Está mostrando a figura, mostra a complexidade dessa gestão, porque você depende da capacidade instalada da sua produção, da sua empresa, da sua indústria, e precisa de mão de obra, precisa de material disponível, matéria-prima e de recursos suficientes. Então, o que a gente vê? Dentre as 3 afirmações, as 3 estão corretas, né? Então, a previsão de demanda precisa definir capacidade que a organização tem de produzir, selecionar corretamente os fornecedores para ter matérias-primas adequadas e dar respostas certas ao mercado e respostas corretas. Então, letra A, todas estão corretas. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que tenha ajudado. Eu sempre estou aqui, semana toda eu trabalho na Unimes, todos os dias, então vocês podem sempre escrever para mim, sejam com dúvidas com relação a esse conteúdo que nós tratamos aqui na web aula, seja com relação a todo o conteúdo, as atividades que nós fizemos, tá? Eu desejo aí para vocês boas provas, bons estudos e que tudo dê certo, tá bom? Fiquem com Deus e